Augusto Melo por um fio e o Corinthians perto da eliminação na Sul-Americana. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz atualizações sobre o Corinthians e fala também de Carlo Ancelotti. Consegui detalhes do acordo verbal que existe entre o técnico italiano e a CBF. Preciso contar também sobre o salário gigante de Jorginho no Flamengo. Ele vai ser o atleta mais bem pago do elenco em todos os tempos. Para completar, Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, pode voltar ao Brasil. Tem uma especulação de que ele poderia virar reforço até do Palmeiras. Te atualiza sobre esse tema e falo também sobre a ótima fase do São Paulo. Mais uma vitória na condição de visitante na Libertadores da América. Já o processo de renovação do Alan Franco segue emperrado. Para completar, as últimas do Cruzeiro, de olho em 2 jogadores do Fla. Tem novidades de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que a novo parceiro do canal do Nicola, a AFAN, Casa de Apostas Esportivas, licenciada pelo governo, me contratou para dar boas dicas de apostas para vocês. Nada melhor do que começar nessa quarta-feira com Liga dos Campeões, Libertadores e Sul-Americana. À tarde, você sabe, tem PSG e Arsenal. Já à noite com Libertadores e Sula, vou fazer uma aposta com 3 jogos dentro da mesma aposta. Preciso da vitória do Once Caldas contra a União Espanhola, preciso da vitória do Flamengo contra o Central Córdoba e da vitória do Bahia contra o Nacional. Se os 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$427. Para você participar na AFAN é super simples. Tem link na descrição e no comentário fixo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro preenchendo todas as informações, depois é só depositar qualquer valor para você ter direito a poder apostar, com a importante lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem se divertir na AFAN e aproveitar essa dica esperta que eu passei para vocês. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o SBT, que chegou a liderar o Ibope em São Paulo durante o jogo do Corinthians contra o América de Cali na noite dessa terça-feira. Especialmente no segundo tempo, o SBT ultrapassou a Globo e, como é de tradição, quando o SBT é o primeiro colocado no Ibope, toca-se um sininho. Já o Fortaleza enfiou 4-0 no Colo-Colo e assumiu a vice-liderança do seu grupo na Libertadores da América. São os mesmos 7 pontos do Racing. Fortaleza pode inclusive se classificar na próxima rodada se vencer o Bucaramanga. Os 4 gols marcados por atacantes, Breno Lopes, Marinho, Daverson e Lucheiro, balançaram as redes. Já o Botafogo venceu o Carabobo por 2-1 com gol no finalzinho de Cuiabano e segue com chances de classificação na Libertadores da América. Ainda assim, o time é o 3º colocado, atrás da Universidade do Chile com 7 e do Estudiantes com 6. Botafogo aparece com 6 pontos. Universidade e Estudiantes se enfrentam nas próximas horas. Para completar o giro de notícias, contar que o Palmeiras teve um jogador convocado para a seleção da Grécia Sub-15. Trata-se de Ionis Neto, zagueiro de só 14 anos de idade. Ele é filho de uma grega com um brasileiro. O atleta é representado por Adriano Espadoto. Só para completar o giro de notícias, contar que Marcos Silva é o plano A do Al Hilal para o lugar de Jorge Jesus. Embora Emiliano Dias, que é auxiliar do Ramon Dias e que recentemente passou pelo Corinthians, andou comentando com pessoas próximas de que não se descarte o nome dele e do pai para comandar o Al Hilal. A saideira do giro de notícias: Los Angeles FC e América do México, o time de André Jardine, vão se enfrentar num playoff valendo vaga no Super Mundial de Clubes. Quem passar desse confronto fica com a vaga do Leão, que acabou excluído pela FIFA do Super Mundial. E o vencedor desse confronto entra no grupo que tem Chelsea, Flamengo e Esperance da Tunísia. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero começar com a notícia boa. O tricolor venceu mais uma vez na Libertadores, 2-0 contra o Alianza Lima no Peru. Gols marcados por André Silva no primeiro e no segundo tempo. Terceira vitória em 3 jogos como visitante, com um detalhe: o São Paulo não levou gol em nenhum desses jogos. Já são 10 pontos conquistados, que fazem com que o São Paulo esteja com uma mão e meia, ou com um pé e meio no caso, né,
na vaga para a próxima fase. Importante contar que o Zubeldia chegou a incríveis 12 jogos sem perder na Libertadores pelo São Paulo, tricolor que já tinha mais uma partida de invencibilidade. São 13 jogos sem derrota, a maior invencibilidade da história do São Paulo na competição. E olha que o tricolor tem uma linda história nesse torneio. Só para completar, Lucas Moura pareceu sentir o joelho, mesmo o joelho que o afastou dos últimos jogos, mas depois da partida ele afirmou que não passou de um susto e vai estar à disposição para as próximas partidas. Agora, a informação não tão positiva, preocupante. Alan Franco, titular absoluto, para mim o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, ainda não renovou seu vínculo. O tricolor tenta desde o ano passado a prorrogação do contrato. Já foram várias propostas feitas, todas recusadas pelo argentino, tem 28 anos de idade e não descarta jogar no exterior em busca da independência financeira. O Alan Franco está longe de ser um dos maiores salários do elenco do São Paulo. A ideia do tricolor na última oferta, que foi a maior, foi de reajustar seus vencimentos em 50%. Ele ganharia para mais da metade. Por isso, ele ganha hoje 400 mil, ele passaria a ganhar 600 mil reais por mês, além da extensão do contrato até 2027, mas ainda não houve o sim do atleta. A preocupação do São Paulo é que a partir da metade do ano, o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para deixar o tricolor sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. Para mim, uma baixa super importante. Repito, o melhor defensor do São Paulo na temporada e na atualidade. Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em dois atacantes do Flamengo, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo é um velho sonho do técnico Leonardo Jardim. Já o Matheus Gonçalves entrou como opção por agora, especialmente porque tem jogado pouco no Flamengo. Importante contar que essa informação foi divulgada pelo Flazoeiro, setorista do Rubro Negro, e confirmada para mim por uma pessoa importante da diretoria do Fla. No último domingo, antes do confronto entre Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, procurou o José Boto para afirmar que gostaria de contar com esses dois jogadores. A ideia da Raposa é fazer trocas envolvendo os jogadores. Os nomes dos atletas do Cruzeiro não foram decididos e dependeriam também da vontade do Flamengo. Posso dizer que no começo do ano, quando o Cruzeiro tentou a contratação do Luiz Araújo, o atacante era inegociável. Talvez essa situação tenha mudado um pouquinho, o Luiz já não tem conseguido render da mesma maneira. Já o Matheus Gonçalves é alguém que pode sim deixar o clube, especialmente porque tem ganhado poucos minutos e seria peça importante no esquema do Cruzeiro pro segundo semestre. Só para completar em relação à Raposa, Cruzeiro que não confirma nem desmente negociações. A justificativa é de que o foco hoje está dentro de campo. Cruzeiro que entra em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Muxcruna no jogo da Sul-Americana, partida fora de casa, na altitude do Equador. Cruzeiro que não tem pontos na Sul e provavelmente vai poupar a maioria dos seus titulares de olho no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Carlos Miguel. O ex-goleiro do Corinthians pode voltar ao Brasil e mais, para jogar no Palmeiras? Essa é a nova especulação das redes sociais. Carlos Miguel, que também já foi apontado como possível reforço do próprio Corinthians. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Carlos Miguel para saber em que pé está a situação do atleta. Goleiro que foi comprado pelo Nottingham Forest na temporada passada e que desde então jogou apenas 3 partidas. 2 pela FA Cup e 1 pela Copa da Liga. Isso quer dizer que o Carlos Miguel nem teve a oportunidade, depois de quase um ano, de jogar uma partida sequer da Premier League, o principal campeonato por lá, o campeonato inglês. Só para lembrar que o titular absoluto do Nottingham Forest é um belga chamado Mats Sels. Ele tem 39 partidas na atual temporada e não há qualquer indício de que ele possa deixar o clube. Diante desse cenário, é natural que o Carlos Miguel deixe o Nottingham Forest para a próxima temporada europeia. Mas o objetivo do goleiro é continuar na Europa. Ele colocou na cabeça que não volta ao Brasil antes dos 6, 7 ou 8 próximos anos. Tudo para que ele possa usufruir ao máximo do futebol europeu e depois vir jogar no Brasil para encerrar a carreira. Atleta com 26 anos de idade, que quer ser titular até porque jogou muito pouco, até conseguir se destacar no Corinthians na temporada passada. Quando ele vai para o Nottingham Forest, ele só aceita a oferta do time inglês porque tinha a promessa de que jogaria, o que não aconteceu. Então, respondendo à pergunta, Corinthians, Palmeiras ou qualquer outro clube interessado no Carlos Miguel. Isso nesse momento está completamente descartado. O Carlos Miguel admite a possibilidade de deixar o Forest, mas vai procurar um outro clube na Europa onde possa jogar e ser mais útil. Beleza?
Hora de falar sobre o salário de Jorginho, novo reforço do Flamengo e o atleta mais bem pago do elenco em todos os tempos. Jorginho e Flamengo fecharam um acordo de 3 anos com 13 milhões de euros entre salário, direitos de imagem e luva. Luva é o pagamento pela assinatura do contrato. Pois bem, 13 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 84 milhões de reais. Se a gente dividir por 3, pelo número de anos, dá para dizer que o Jorginho terá direito a 28 milhões de reais por ano. Dividindo por 13, 12 meses mais o 13º salário, Jorginho terá direito a receber 2 milhões e 100 mil reais mensais no Flamengo. Nunca qualquer jogador rubro-negro havia ultrapassado a marca dos 2 milhões de reais. A curiosidade é que o Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil e da América do Sul. São pelo menos 12 jogadores ganhando acima de 1 milhão de reais mês. Mas ninguém havia ultrapassado essa marca dos 2 milhões. Isso vai acontecer com o Jorginho, atleta de currículo grande, que acaba de ser contratado do Arsenal, onde recebia cerca de 4 milhões de reais mensais. Jorginho precisou se adequar a uma nova realidade, mas vai ter 3 anos de contrato, algo super importante para alguém com 33 anos de idade. Só para completar em relação ao rubro-negro, jogo de vida ou morte contra o Central Córdoba na noite dessa quarta-feira. Partida na Argentina em que o Flamengo precisa vencer para recuperar a condição de classificado e de líder do grupo. Se empatar ou perder, vai colocar sua classificação para a próxima fase em risco, aumentando as críticas ao técnico Felipe Luiz. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, CBF, o técnico italiano que deve se despedir do Real Madrid no próximo domingo, depois do jogo contra o Barcelona. Já tem um acordo verbal com a seleção brasileira, havia te dado essa informação na semana passada, certo? Também contei que o salário dele na CBF será de 5 milhões de reais por mês. Quero trazer mais alguns detalhes desse acordo, que hoje é verbal e só se tornará oficial a partir da assinatura do contrato, que não pode acontecer antes da rescisão do seu vínculo com o Real Madrid. Pois bem, CBF chegou a um acordo com Ancelotti depois de oferecer 5 milhões de reais por mês de salário e um bônus gigante em caso de conquista do título da próxima Copa do Mundo. O valor não foi revelado. O que a pessoa da CBF que me contou afirmou é que trata-se de um caminhão de dinheiro. Além disso, o Ancelotti também tem garantidos uma série de mimos. Casa alugada no Rio de Janeiro, e não se trata de qualquer casa, uma mansão. Carro blindado, seguranças particulares, passagens aéreas para ele e para a família, com destino na Europa que ele bem quiser. Isso sem falar num seguro de vida, num plano de saúde internacional, além de outras cositas más. Importante contar que, se a seleção chegar pelo menos à semifinal da próxima Copa do Mundo, o contrato do Ancelotti é estendido até 2030, quando acontece a Copa depois do Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Importante contar que, além da extensão do vínculo, ele também garante 20% de aumento no seu salário. Agora, se der tudo errado e a seleção nem conseguir a classificação para o Mundial do ano que vem, que a gente imagina que não vai acontecer, a CBF pode dispensar sem pagamento de multa o treinador italiano. Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre o Corinthians com novidades importantes para Augusto Melo e o Timão na Sul-Americana. Deixa eu começar contando sobre o Augusto. Nessa terça-feira, outra notícia péssima para o presidente. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo protocolou um pedido de afastamento imediato do dirigente. Tudo por causa da gestão temerária e da reprovação de suas contas. A Lei Geral do Esporte prevê o afastamento imediato do presidente que tiver suas contas reprovadas. Então, basta que o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, aceite esse pedido da Comissão de Justiça e o Augusto será afastado de forma sumária. Importante lembrar que Romeu Tuma Júnior virou opositor ferrenho do Augusto e que alguns dias atrás o Augusto, numa manobra com uma comissão interna, tentou retirar o Romeu Tuma Júnior na base da canetada do Conselho Deliberativo. Não conseguiu, mas o Romeu Tuma certamente ficou com isso guardado. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Romeu Tuma. O Tuma não está atendendo, mas essa pessoa próxima assegurou que o presidente do Conselho Deliberativo vai aceitar o pedido de afastamento do presidente. Romeu Tuma, entre outros, que vai se pronunciar numa entrevista coletiva marcada para as 11 da manhã dessa quarta-feira. Para completar, importante contar que o Timão só empatou com o América de Cali na Neoquímica Arena na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana. Mais um tropeço corintiano, que fica bastante ameaçado de eliminação na fase de grupos da Sula. Corinthians nesse momento tem 5 pontos.
contra 6 do América de Cali e 7 do Huracan, que ainda entra em campo pela quarta rodada. Se o Huracan vencer o Racing, e isso é o normal, o Huracan vai para 10 pontos e praticamente garante a primeira colocação do grupo. Já o Corinthians, que faz 2 jogos fora contra o Huracan e Racing, vai precisar de um milagre para terminar na segunda colocação e ter a oportunidade de jogar a repescagem contra um time que vier da Libertadores na terceira colocação do seu grupo. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei do Corinthians? E no vídeo já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!